neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. E transfigurou-se diante dele, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Em minha vida existia um vazio, porque não tinha amor no coração. Mas Jesus mostrou-me o caminho e encheu de amor meu coração. Mas Jesus mostrou-me o caminho e encheu de amor meu coração. Senhor, te peço, não me deixes mais sozinho, esteja sempre ao meu lado a me guiar, pois eu não quero sair dos teus caminhos. Sem tua graça eu não posso caminhar. Tanto tempo eu andei por este mundo, perdido, sem paz encontrar. Mas hoje Jesus me encontrou e mostrou-me como é lindo a gente amar. Mas hoje Jesus me encontrou e mostrou-me como é lindo a gente amar. Pelos caminhos que me ensinaste a caminhar, eu quero sempre o Evangelho anunciar. Pois o vazio que existia em minha vida, Jesus tirou e nunca mais há de voltar. Pois o vazio que existia em minha vida, Jesus tirou e nunca mais há de voltar. Senhor, te peço, não me deixes mais sozinho, esteja sempre ao meu lado a me guiar, pois eu não quero sair dos teus caminhos. Sem tua graça eu não posso caminhar. Preciosos ouvintes,
Com segurança absoluta, nós podemos vos afirmar: estamos mais uma vez convosco para vos transmitir a palavra de Deus, na qual devemos crer como entre a vida e a morte. E aqui temos mais uma frase do profeta de Deus para esta era, na sua mensagem ao nascer do sol. Mas que tal agora com o homem? O Espírito de Deus mesmo sobre o homem? Quanto mais do poder vivificador temos nós, porém por meio da propiciação pelo pecado, foi oferecido um cordeiro como tipo. E agora o que nós temos não é o tipo, mas o original. Quando estamos falando do Espírito de Deus no homem, estamos falando sobre um homem cuja vida a morte não pode deter. Estamos falando de um homem como São Paulo, que desafiou a morte, perguntando: morte, onde está o teu aguilhão? Sepulcro, onde está a tua vitória? Eu estou cheio do poder vivificador. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ouvintes, vejam o que é o poder vivificador em um homem mortal como eu, como você, como nós. Porque você pode perguntar, você pode pensar: isto foi para São Paulo? Isto foi para São João? Isto foi para São Pedro? Não. O próprio São Pedro disse que isto seria para nós também, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamasse. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente? Ontem, no nosso caso como igreja, nos apóstolos, na igreja primitiva e na igreja durante as eras. Hoje, em nós. Nós somos os representantes de Cristo desta era. Portanto, somos os portadores do poder da ressurreição, o poder vivificador do Espírito Santo. É esse poder que a morte não pode pôr fim nele. Não há morte. Analisando a vida pelo prisma que estamos analisando, não existe morte. Ela foi tragada em sua vitória. Ela foi aniquilada no Calvário. Por isso Jesus disse que aquele que cresce nele não morreria, mas passaria da morte para a vida. Quando você obtém esse poder, então você é eterno como Deus. E não há nada que te possa deter. Você não pode, de maneira alguma, ser detido pelo poder da morte. Porque está em você todo o poder, toda a plenitude da divindade, uma vez que você seja um membro do corpo vivo do Deus vivente aqui na terra. A morte não lhe poderá deter. No sepulcro, nos credos, nas denominações, no vício, nas mentiras religiosas, nos enganos da era, na vaidade, a morte não poderá te deter. Por causa deste poder vivificador do Espírito Santo, que testifica com nossos espíritos que somos filhos de Deus.
Vamos tomar um personagem bíblico aqui, como o profeta de Deus o faz. Tomando Moisés. Moisés estava cheio desse poder vivificador. Não foi assim? Perfeitamente. Ele foi um profeta ao qual veio a palavra de Deus. Ele foi parte da palavra e foi mesmo a palavra para aquele dia. Isto é correto? E depois de haver estado morto por 800 anos, ele ainda apareceu junto com Elias sobre o monte da transfiguração. O que foi que lemos na abertura desta programação? Foi São Mateus, capítulo 17. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. O que é isto? Seria porventura uma sessão espírita que Jesus tinha montado ali naquele monte? Não se trata disto. Tratava-se de uma vindicação oficial do Filho de Deus que pudesse ser visto por 3 testemunhas, Pedro, João e Tiago, transfigurado. E ali estava de pé o representante da lei, aquele que representa a lei nas Escrituras, Moisés. Ali estava de pé aquele que representa os profetas nas Escrituras, Elias. E ali estava o próprio Deus, encarnado, transfigurado e vindicado por Deus naquele monte. Ele podia ser tomado como Elias foi tomado antes de morrer, mas estava ali um tipo perfeito de Cristo. Moisés morreu na verdade. Jesus podia ser tomado antes de morrer, dali mesmo, daquele monte, subir para a glória. Mas nós ficaríamos irremediavelmente perdidos. Não haveria graça para nós. Isto é o favor de Deus. Isto é o poder de Deus em relação a um indivíduo, em relação ao resgate de sua alma. Um Cristo, um Deus que podia ser transfigurado, tomar posse de um corpo e de vestes sobrenaturais, que podia subir dali para a glória. Oh, ele não o fez, porque lá embaixo estava o Calvário, lá embaixo estavam os coxos, os aleijados, os cegos, as meretrizes, lá embaixo estava eu, lá embaixo estávamos nós. Ele tem vindo a nós com este poder vivificador. Esse poder teve acesso na vida de Maria Madalena, de um ladrão crucificado do lado direito, de Zaqueu, publicano pecador. Esse poder teve acesso nos corpos de meretrizes, corpos que haviam sido vendidos sob o pecado, para restaurá-los, para levantá-los, trazê-los a um novo nascimento, para dar-lhes da água da vida. Agora veja que poder. Moisés, depois de 800 anos, foi visto no monte da transfiguração. Sim, os anjos vieram quando ele morreu e o sepultaram ali num vale. Ele havia apodrecido e se decomposto, e até os ossos já se haviam tornado pó. Mas o poder vivificador ainda existia. O vivificou e o levantou, e ali estava ele de pé no monte da transfiguração. Você dirá, é correto isto? Sim, perfeitamente. Leiam em São Mateus capítulo 27, versos 51 e 53, onde nos fala de todos aqueles santos do passado que creram que ele viria.
A Bíblia nos diz aqui, depois que ele veio, todos aqueles santos que estavam dormindo na terra, o poder vivificador estava sobre eles. Eles eram parte dele. Todos aqueles santos que morreram, que dormiram, crendo nele. E quando ele ressuscitou, eles vieram consigo para cortejá-lo ao entrar nos portais eternos. Abre-te, ó portas. Para quem deve abrir essa porta? Abre, porque vem o rei. Quem é o rei? Quem é esse Senhor? É o rei da glória. Eles responderam: nós estamos com ele. Nós preferimos o desprezo, o escárnio, a morte. Nós preferimos a cadeia. Mas agora estamos com ele neste cortejo celestial, eterno e glorioso. Ouvintes, falar disto como história até nos emociona. Mas nós não somos simplesmente uns supersticiosos religiosos com a nossa fé baseada em homens do passado. Eles já têm consigo a segurança. Eles têm em si esse poder vivificador que glorificará os seus corpos que uma vez foram peregrinos, desprezados, fora de toda a sociedade deste mundo. Mas cabe a nós agora uma pergunta: isto estaria relacionado conosco? Teríamos parte nisto? Na verdade, eles eram parte dele, isto é, parte de Jesus, parte do Deus vivo, porque criam nele. Potencialmente tinham essa vida por meio do sacrifício do cordeiro, de um cordeiro animal, em propiciação, em cujo caso era impossível que o espírito do cordeiro animal voltasse outra vez sobre o homem. Mas que tal agora? Viramos para nós neste presente momento, que garbamos, que nos chamamos a nós mesmos de cristãos. O que viria a ser cristão? Pela primeira vez eles foram chamados de cristãos lá em Antioquia. Por quê? Porque o poder vivificador de Cristo foi manifestado através deles. Se ele pôde trazer consigo, sobrepujando a morte, homens que creram nele através de um cordeiro animal, que tal agora com o homem, o Espírito do próprio Deus mesmo sobre o homem? Quanto mais do poder vivificador temos nós, porque é o seu próprio Espírito em nós, testificando com o nosso Espírito que somos filhos dele e que andamos aqui nesta terra como peregrinos, forasteiros, mas tendo dentro de nós essa testificação sobrenatural, somos filhos de Deus, e este poder vivificador que nos faz cada dia mais humildes, místicos, não entendidos pela sociedade, pelo mundo, pela religião, operando em nós em simplicidade. Sim, amados, por meio da propiciação pelo pecado, Jesus Cristo, o Cordeiro oferecido no lugar do tipo. Vejam, porque aquele cordeiro que morria lá no Velho Testamento era um tipo, mas Jesus Cristo, um cordeiro oferecido no lugar do tipo. Isto é, o real. E agora o que nós temos não é o tipo, mas sim o original. Até quando vamos querer ficar com as sombras? Até quando vamos querer ficar simplesmente com o tipo, com o símbolo de que comemos um pão simbolizando o seu corpo, de que tomamos o vinho simbolizando o seu sangue, e continuarmos clamando e confessando misérias, fraquezas e derrotas, e sempre no velho moinho da queixa? Quando o tipo é retirado, o original se manifesta.
Quando a sombra desaparece, é porque o corpo aparece. Temos visto através de uma sombra, mas agora tem chegado aquele corpo que fazia uma sombra. Tem chegado o sábado, e nele nós temos o descanso, e nele nós temos esta confiança, e nele temos descansado tudo o que somos, tudo o que podemos ser, tudo o que seremos no futuro, com aquela mesma esperança e fé, com aquele mesmo desafio diante da morte por esse poder vivificador. Onde está o teu aguilhão? Sepulcro, onde está a tua vitória? Paulo, insultado pela morte dentro da cadeia, a morte lhe dizia: eu vou te apodrecer no sepulcro. Ele dizia: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Você pode me apodrecer, mas ele pode me vivificar. Estou vos falando de um poder vivificador que pode nesta hora aniquilar o câncer no seu corpo, aniquilar qualquer enfermidade, acabar, distorcer essas pernas torcidas dessa pobre criança paralítica, abrir os olhos deste cego, abrir os ouvidos deste surdo, tirar esse espírito maligno de epilepsia, tirar essa chaga maligna do coração e outras doenças terríveis que operam livremente nos corpos sem nenhuma rejeição perfeita, porque falta a palavra perfeita, falta o poder vivificador, a fé perfeita pela qual clamamos. Ó Pai, dá-nos desta fé, ou caso contrário pereceremos. Sim, muito mais do que a cura mais maravilhosa que Deus possa estar operando nesse instante, neste mundo invisível para mim, mas cada pessoa que está me ouvindo nesse instante, sua vida está nua e patente diante dos olhos de Deus, e a palavra do Senhor, como espada de dois gumes, pode penetrar até as juntas e medulas de sua vida e discernir os pensamentos e as intenções do seu coração. Estou falando de um poder vivificador que desafia não simplesmente estas enfermidades, mas a própria morte. Descansa, ó filha de Deus. Descansa, ó filho de Deus. Sei que há corações que palpitam com uma fé genuína e não emotiva apenas, mas sim por ouvir palavras do profeta de Deus para este dia, para esta hora moribunda, em que o mundo moribundo não sabe por quem clamar, não sabe no que segurar. Os recursos têm se desvanecido, e oxalá que todos pudessem reconhecer: estamos miseravelmente perdidos, e Deus tem nos oferecido recurso, e nós temos rejeitado a sua visitação. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te acolher como a galinha acolhe os pintainhos debaixo de suas asas, mas tu não quiseste, oferecendo o poder vivificador, o poder transformador, o poder curador, o poder que batiza com o genuíno Espírito Santo de Deus, não simplesmente para enfrentar uma etapa terrena desta vida, não simplesmente para ser vitorioso nos estudos, não simplesmente para vencer materialmente, mas para vencer a morte, adentrar as portas eternas para as bodas do Cordeiro e reinar com Cristo no milênio e na eternidade com Deus. Há centenas, há milhares que creem nisto, e eu peço ao Senhor Deus eterno que este poder vivificador nesse instante encha o seu coração, meu irmão, minha irmã, para uma vida perfeita e uma fé perfeita nesta palavra perfeita, em nome de Jesus Cristo. Amém.
abranja todo mundo que atinja a mim. Grande foi, muito grande o meu pecado, triste e perigoso o meu estado, mas o amor que nunca foi sondado me salvou, o amor de Deus. Foi quem perdoou os pecadores, logo os atendeu de malfeitores. Quem sarou os pobres sofredores, esse imenso amor de Deus. Grande amor, amor de Deus, todo mundo te atinja a mim. Conta-me sim de Jesus, para na mente eu gravar como foi que padeceu da cruz pra me libertar. A sua paixão e morte, a começar no jardim, não houve mais quem tivesse um padecimento assim. Só amor, só amor, só amor, sublime grande amor. Conta-me como também veio ao povo judeu, povo que tanto amou, querendo dar-lhe os céus, como ainda hoje ele ama a todo o pecador.